Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez aqui embaixo, está escrito ponto, gente, é muito importante que você confirme a sua inscrição aqui embaixo, tá certo? Vamos bater mais uma marca histórica aqui, números de inscritos, falando de Vasco todos os dias. Compartilhe o vídeo aqui do canal com todo mundo, é tudo de graça, tá? Vai compartilhando aí, deixe esse moral aqui no canal. Bom, não tem como começar com outro assunto, e muita gente vai falar, pô, Eduardo, vai falar de política? Não, gente. Espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Quando eu falo do Pedrinho, do Edmundo e do Felipe, eu não estou falando de política. Eu acho que o Pedrinho ontem no podcast, né, quando ele anunciou a sua candidatura, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse que ele não está entrando para a política do Vasco. Ele quer ajudar o Vasco de alguma forma. Eu li muitos comentários, as pessoas elas atacam as outras pessoas como se fossem receber coisas boas de volta, xingando o Pedrinho, ofendendo o Pedrinho, ofendendo o Edmundo, ofendendo. Gente, onde é que a gente vai parar? Sabe? Os políticos passados só fizeram mal ao Vasco. Se o Vasco tivesse pelo menos, na verdade, né, sido bem administrado lá atrás, não estaríamos passando por isso. Não teríamos, por exemplo, uma SAF dentro do clube. E ninguém vai me convencer aqui que o passado fez certo. Como é que fez certo? Se o passado foi tão certo assim, então me coloca aqui, escracha aqui. Porque o Vasco foi rebaixado 4 vezes e disputou 5 Série Bs. Então alguém tem que responder. Então, assim, desde o momento que o Pedrinho vem, eu gosto do Pedrinho. O Pedrinho é um cara de caráter. Edmundo é um cara de caráter. Felipe é um cara de caráter. E graças a Deus eu tive o privilégio, sabe, de conhecer o Pedrinho ali nos arredores, na imprensa, dos estádios e tal. A atenção, o amor do Pedrinho pelo Vasco é incondicional. Não tem como. É incrível. Sabe, o cara que chora pelo Vasco. Edmundo, a mesma coisa. Sabe, o Felipe, durante o meu trabalho no Campeonato Carioca desse ano, em outras partidas, ele era técnico do Bangu. Eu trabalhando ali atrás, conversava um pouco com o Felipe. A vascainidade desses caras é igual a minha, igual a sua. Então, quando ele fala no podcast que se eles quiserem brigar, eu não vou brigar. Se eles quiserem confusão, eu não quero confusão. É tipo assim, eu tô pensando no Vasco. E essa história de projeto, isso aí é um pé, vocês sabem aonde. O maior projeto do Vasco é o próprio Vasco. Como é que o Vasco precisava de um projeto para nascer? E construíram o Vasco lá atrás. Pronto, ponto. Esse é o Vasco. Agora, daqui para frente, projeto, um clube milionário, com mais de 20 milhões de torcedores. Que projeto é esse? Projeto é montar um timaço. Projeto é cuidar do remo, do futsal, do vôlei. Isso é projeto. É cuidar, é administrar, pagar, contratar. É isso. Então vamos parar de entrar nesse conto de fadas que o Vasco precisa de um projeto. O Vasco precisa de uma pessoa de caráter. Que tenha caráter, que ame o clube e que seja um bom administrador, ponto. O Vasco é o grande projeto. O Vasco é o grande clube. Tá certo? Então, essa é a minha opinião. Tá? Eu acho que dificilmente. Eduardo, mas lá atrás não deu certo com o Roberto Dinamite. Vou falar mais aqui. O Roberto Dinamite foi muito atrapalhado, porque o Roberto, nos primeiros anos dele, ele pegou um time na Série B, teve que se virar, mas conquistou uma Copa do Brasil, foi muito atrapalhado por conta dos maus políticos. E lá atrás já passou. Quem gosta de passado é museu aí, como diz o ditado. Agora é pensar para frente. Na minha vida, eu penso para frente. Eu penso no futuro. Tá? Então, acho uma sacanagem o que estão fazendo com o Pedrinho. Tá? E que o Pedrinho tenha muito sucesso nessas eleições. Tá certo? É muito sucesso mesmo. Falo para vocês de coração. Tô falando aqui de um ídolo, de um cara que nasceu no Vasco, que conhece o Vasco, que conhece do porteiro ao presidente do Vasco, conhece todo mundo dentro do clube. Ele, Edmundo, Felipe, tá todo mundo junto. Não é possível. Não é possível que
Esses caras não têm um voto, um cara que me deu o título, um cara que ama meu clube, um cara que só fala chorando quando fala do Vasco, porque sabe da situação atual do Vasco, que teve que virar SAF. Teve que virar SAF, tá? Porque faltava só, pum, fechar, virar a chavinha e acabou, tranca a porta. Agora o cara se propõe, o cara coloca a imagem dele de ídolo. Peraí, não é qualquer coisa não, hein? Vê lá, hein? Então acho que as pessoas têm que ter hombridade, caráter e respeito. Ah, não vou votar no Pedrinho, não gosto do Pedrinho, então vou me calar e vou apoiar o meu candidato. Zero problema, é política, é uma competição, não é? Então beleza, eu não enxergo assim, eu não enxergo assim. Eu enxergo o Vasco, só isso. Eu acho que todos deveriam se unir e colocar, ó, vamos ajudar o Vasco. Só isso. É um cargo não remunerado, não tem grana na parada, tem uma administração. O Vasco precisa voltar a ser forte no cenário nacional e mundial, porque o Vasco é mundialmente conhecido, tá? Então essa é a minha opinião, tá? E é isso, gente, tá? Eu não tô aqui para ficar de história e briga com ninguém. Só tô aqui para defender o lado de um cara que é ídolo do clube e vem sofrendo ataques. Isso é sacanagem, pô. Isso aí é sacanagem. Isso aí não é justo. Ah, não, porque o fulano de tal é melhor. Pá, para. O que esses caras fizeram pro Vasco? O que esses caras já fizeram pro Vasco? Esses caras entregaram 10% do que o Pedrinho, do que o Edmundo e o Felipe, do que esses caras entregaram? Esses caras aí, nunca. Falo aqui com toda a certeza do mundo. É só você olhar a história, tá? Bom, vamos mudar agora o assunto. 7 minutos falando sobre essa situação envolvendo o Pedrinho. E depois eu vou ver se eu trago o Pedrinho aqui, vou tentar conversar com o Pedrinho, porque o Pedrinho é um cara que é ídolo. Ele não é político, ele é ídolo. Vamos mudar, vamos enxergar o Pedrinho. Ó, o cara foi eleito 4 vezes o melhor comentarista da TV Globo, pô. É à toa isso? Acho que a capacidade dele de superação, de inteligência, é muito grande. O Edmundo é a mesma coisa. O Felipe é a mesma coisa, comandando o Bangu. É, compadre. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o aporte da 777. O Vasco não recebeu o aporte da 777 e atrasou pagamentos aos clubes, né, qual o Vasco deve. O Vasco ainda aguarda um repasse de 120 milhões. Ontem eu apurei a situação e recebi uma informação de que o Vasco vai receber o aporte até o final desse mês, até o dia 30 agora. O Vasco deve receber esse aporte de 120 milhões para o Vasco pagar os credores, os clubes e tudo mais. Essa foi a informação que eu recebi e estou passando para vocês aqui sem mais detalhes. Eduardo, mas isso está errado, tá? Atraso para mim é tudo errado, não tem que atrasar nada, né? Desde o momento que as coisas começam, não entrou... Claro, tem que buscar, tem que saber primeiro o motivo. Por que atrasou? Atrasou por isso, beleza, então vamos lá, então faz o aporte aí porque eu preciso pagar, preciso honrar com meus compromissos, beleza? Então, o atraso existe, tá? Seria no dia 23 agora, hoje já é dia 28, não é isso? Dia 28, e a informação que eu recebi é que até o dia 30 o Vasco recebe aí esse aporte. E só para passar uma informação mais precisa aqui, deixa eu procurar aqui, o primeiro aporte foi de 190 milhões, né? Foi ano passado, esse de 120, enfim, são valores realmente milionários aí. Uma situação que me chamou a atenção, tá? O Vasco divulgou as informações sobre os ingressos para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, no próximo final de semana. Gente, ó, fica atento, ligado, se inscreve aqui, viajo para Santos, vou para esse jogo aí, vou firme junto com vocês, tá? Pra gente, né? Claro, se Deus quiser, conquistar, pontuar, né? Vamos pontuar lá na Vila, que é um jogo difícil contra um Santos que precisa sair da zona da confusão também. E digo até, infelizmente, o Vasco tem esse jogo fora, e assim, contra um Santos chato, com o Soteldo no ataque, enfim. Então, assim, o Vasco precisa vencer. O que chamou a atenção aqui foi que a Polícia Militar de São Paulo liberou apenas 500 ingressos para a torcida do Vasco. Primeiro, a Vila Belmiro é muito pequena, é um estádio pequeno, vocês sabem que é um ovo, né? E assim, por questões de segurança, não sei o quê, olha só. O Vasco tem que começar a fazer a mesma coisa aqui em São Januário. Nada de liberar 2.000 ingressos, nada disso. Libera 500 ingressos ali e dá o restante para a torcida do Vasco. Porque isso aqui nunca aconteceu na Vila Belmiro. Pelo menos nos anos que eu estive como torcedor na Vila, eu fui, claro, tinha escolta da Polícia Militar em São Paulo, com segurança, já passamos sufoco lá na Vila. Mas assim, sempre assistimos bons jogos lá na arquibancada, tá? Como torcedor, tô falando aqui como torcedor.
tá? Agora, como imprensa, é claro, mais fácil, vou ao jogo, vamos juntos, né? Aqui, você vem aqui junto comigo, para a gente realmente até vou buscar entender um pouco mais essa situação. Agora, o Vasco pediu, né? Chegou a conversar, pô, que é isso? Uma carga maior para a torcida do Vasco e tal. Não, só 500 aí e vai ser uma loucura. Se já não esgotou os ingressos, né? E assim, por quê? Facilita a vida da polícia. Ah, bota 10 ônibus aí, a gente faz uma escolta, coloca dentro do estádio, depois tira. Mas não é justo. Faz uma escolta maior para 2.000 pessoas, 1.500, sei lá. Agora 500 torcedores só, isso aí é sacanagem com a história e com a instituição. E que os dirigentes aí, Lúcio Barbosa, que os comandantes do futebol do Vasco, que o departamento jurídico, fique atento e ligado com esse tipo de situação. Que isso pode acontecer outras vezes no campeonato, porque o Vasco enfrenta outras equipes, confronto direto aí na briga por conta envolvendo a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Eu não falo mais de Série B, os comentários aqui são bem claros. Eu já estou olhando para a parte de cima da tabela de classificação. Olha, Eduardo, onde é que esse Vasco pode chegar? Não sei. Vamos olhar para cima, né? Vamos remar, vamos continuar remando, né? Para dar certo. É assim que eu enxergo esse Vasco. A sua inscrição aqui no canal, ó, novidade, a transmissão direto de Santos vai ser uma super transmissão aqui. Viagem marcada, eu, Marcelo Feitosa, Márcio Feitosa, Valdeci Saraiva, equipe cheia aqui no canal para levar para você a transmissão mais vascaína do planeta Terra aqui no meu, no seu, no nosso canal Vasco Connection, tá certo? Então se inscreve aí e passa para todo mundo aqui o vídeo do canal. Bom, gente, eu vou falar sobre reforço. O técnico Ramon Dias vem trabalhando muito duro no dia a dia do futebol do Vasco para entrosar ainda mais esse elenco do Vasco, esse time do Vasco e continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro. É evidente que o jogo contra o Santos não vai ser nada fácil, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado dentro da Vila Belmiro. Bom, para isso ele consegue, né, vai conseguindo recuperar alguns jogadores do Vasco, alguns jogadores que foram contratados, estava meio embaixo e tal, assim foi assim com o Maicon, né, zagueiro hoje que é banco, né, banco do Medel, mas que sempre que entra dá conta do recado. O Jair, a mesma coisa, o Jair decidiu o jogo passado saindo do banco. Eu tô vendo algumas pessoas comentando que o Vasco não tem um elenco e tal. Muito pelo contrário, o Vasco tem sim um bom elenco, tem boas opções no banco de reservas, como Marlon Gomes, Gabriel Peck, Jair, Luca Orejano, é esse o reforço que eu vou falar aqui. Ele consegue recuperar mais um jogador, ele consegue trabalhar a mente do jogador e mostrar para esse jogador a importância dele para o elenco e para a própria instituição. Ele foi comprado pelo Vasco, destaque do Campeonato Argentino, sabe jogar bola, é muito novo, tem dificuldade de adaptação aqui no futebol brasileiro, mas vale lembrar, até um conforto para o Orejano, é que o técnico do Vasco é argentino, o auxiliar técnico do Vasco é argentino, o Capácio é argentino, ou seja, o Vasco tem muitos jogadores sul-americanos dentro do elenco, dentro do plantel. Então isso facilita a adaptação do Orejano, que na minha opinião é um grande jogador, tem muito para entregar para o Vasco. Só tem 22 anos, é muito novo. Então assim, gente, o Vasco vai ganhando corpo, vai ganhando um elenco, tá? Eu falei mais cedo aqui que o Vasco agora olha para cima, esquece aí essa questão da zona da confusão, zona do Z4 e tal ali. Por quê? Porque agora, nesse momento, tô falando no momento do Vasco, vai enfrentar um Santos dentro da Vila, vou repetir, um jogo muito difícil, beleza, mas a pressão tá do lado deles. O Santos já fez aí eu acho uma falta. Foi injusto o que o Santos fez. Não vou usar outra palavra, não. Vou usar a palavra injustiça com a torcida do Vasco, quando eles liberaram só 500 ingressos para a torcida do Vasco. Eles sabem do amor da torcida vascaína com o clube, com o Vasco. Sabe? Então, assim, nem 10% da capacidade, que é o que diz a regra do campeonato. Então o Vasco tem que responder da mesma forma. Não é pagar mal com mal. Mas futebol tem que ter vantagem. E a gente sabe como funciona a importância da torcida do Vasco com o clube, para os jogadores em campo, que sempre quando acaba um jogo, os jogadores fazem questão de agradecer os torcedores que estão no estádio. Foi assim contra o América Mineiro, em todos os jogos. Todos os jogos. Então assim, gente, hoje mais um dia cheio de trabalho duro, trabalho tático, chama atenção no técnico Ramon Dias, tá? Além de conseguir reforços dentro do próprio elenco, mais um agora, o Orejano se destacando demais nos treinos, para conquistar, né, a vaga dele de volta, pelo menos entre os relacionados, para virar opção ali para o segundo tempo, como o Gabriel Peck, vou repetir, Marlon Gomes, entre outros. O Rossi conquistou a vaga de titular e está jogando muito.
Parece que formou um casal perfeito ali com o Verratti. Tá fazendo gol todo jogo. Decide os jogos. Tá sempre incomodando a zaga adversária. Então, assim, o Vasco vai conseguindo, né, ganhar corpo no momento certo da competição, do Campeonato Brasileiro. Então, é um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. O Santos tem lá, tá com auxiliar técnico, enfim, tá negociando com o Vanderlei Luxemburgo, não sabe, foi demitido agora do Corinthians, né, e tal. E eu acho isso muito sério. Por quê? No momento que chega um treinador do tamanho do Luxemburgo, não é certo, tá, gente? Não sei aqui, estou lendo algumas informações, estou apurando algumas coisas do nosso adversário, né? E um time que tem Soteldo, Marcos Leonardo, são jogadores aí de qualidade, principalmente ali no setor ofensivo do Santos, o Vasco vai precisar prestar muita atenção, vai precisar ficar muito atento. Né? Eu acho, tá, que é só um achismo, fazendo uma análise, eu assisti alguns momentos do jogo do Santos e tal, eu acho que vai ser um jogo menos difícil do que o contra o América Mineiro. Porque o América Mineiro joga dessa forma desde o início do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro é uma equipe chata no Campeonato Brasileiro desde o início do Campeonato Brasileiro. Tirando pontos de time grande, time que briga na parte de cima da tabela. Eu, por exemplo, cobri um jogo do América lá, no primeiro turno ainda, primeiro jogo, o América jogou num sábado contra o Fluminense, eu cobri esse jogo e depois, no dia seguinte, eu fiz Vasco Atlético Mineiro no Mineirão. Ou seja, foi uma viagem para Minas, na qual eu viajei com a equipe de esporte da Rádio Andamix FM e nós trabalhamos bastante naquele dia em 2 jogos, 2 dias consecutivos. E vi o América realmente perdeu pro Fluminense naquele dia, né? Mas o América é muito forte, né? Um time muito intenso. E hoje, ele continua assim, né? Foi muito difícil jogar contra o América Mineiro. E hoje, olhando, comparando o jogo América Mineiro e Santos, aqui eu tô comparando as duas equipes, o Santos é um time que cadencia mais a bola. Gosta de propor o jogo, mas cadencia mais a bola. Para quê? Para essa bola chegar mais tranquila no Soteldo. É onde o Vasco, na minha opinião, vai precisar sim de uma atenção redobrada, de um jogador como o Medel, né, e o Léo não dar espaço para que o Soteldo não crescer dentro de campo, para ele não criar jogadas e tudo mais. Essa é a minha visão, sabe? E aí você tendo o Payet, aí eu acho que o Payet vai desenvolver mais seu futebol. Que ele vai pro terceiro jogo dele seguido como titular, começa a ganhar ritmo de jogo, vai jogar contra uma equipe que vai dar liberdade para ele jogar, né? Não, o América Mineiro foi firme na marcação, o meio-campo do Vasco inteiro, né? Com Praxedes, com Paulinho. Paulinho jogou machucado, gente. Paulinho jogou machucado e deu passe pro gol. Então, assim, a gente precisa ficar atento e ligado, porque vai ser um jogo difícil, sim, mas a pressão tá toda do lado deles. Se eles não fizerem nada no primeiro tempo, se o Vasco conseguir um gol no primeiro tempo do jogo contra o Santos, a torcida começa a vaiar, começa a cobrar. Então, é esse o trabalho. Não vai ser fácil, não estou pregando aqui jogo fácil, estou dizendo que eles estão pressionados. Eles estão, né, mais preocupados que o Vasco nesse momento. É o momento do Vasco entrar focado, ligado, as cobranças do Ramon Dias, vou repetir. Quando o Ramon Dias falou, gente, vocês viram o final do jogo? Vocês viram a entrevista coletiva do Ramon Dias? Não, o futebol do Vasco não é esse, não. O Vasco tem mais para entregar. Esse futebol está muito abaixo. Podemos jogar melhor, temos que jogar melhor. Foram essas as palavras do técnico Ramon Dias. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei até arrepiado. Falei, cara, o cara venceu o jogo, deu os parabéns, mas cobrou da equipe no final. Mesmo com a vitória, ele cobrou. Não jogamos nada, hein? Não jogamos nada. Temos que jogar mais. Jogamos muito melhor contra o Fluminense, Palmeiras, enfim, Curitiba. Temos que continuar naquela pegada. É assim. E isso é técnico de verdade, né? É esse sangue que a gente queria na beira do campo ali, cobrando o tempo inteiro, cobrando da arbitragem. Era isso. Era só isso. Tá certo? Então, você que concorda comigo, você que tá ligado aqui no canal, você que vai acompanhar esse jogo aqui no canal, mais esse jogo aqui, vamos transmitir todos os jogos até o final da temporada. Se inscreve aqui embaixo, mais uma vez, pega o link do vídeo aqui, deixa essa moral aí, manda pra todo mundo, espalha pra geral, bater 106 mil inscritos aqui, tá certo? Falando de Vasco todos os dias, vamos com tudo, vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração, um beijo na cruz do nosso amado Vasco da Gama e saudações vascaínas.